Queridos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia em Esther, capítulo 6. Vamos ler o versículo de número 5, a partir do 5. Vamos ler o 5 e o 6 e no decorrer da pregação nós voltaremos ao texto. Diz o seguinte: os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que tu fazes por nós e em nós. E ajuda-nos nessa tarde a compreendermos a tua palavra. Senhor, quão pequeno nós somos, quão dependentes de ti. Por isso te peço, Pai, sê conosco, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho, que eu te peço e agradeço. Amém. Uma das coisas que eu aprendi desde criança na minha vida foi para qual time torcer. Não é verdade? Porque isso se ensina de criança. E meu pai, ainda não crente, mas muito sábio, me ensinou a torcer pelo Vasco, né? Entendeu? Então, assim, carrego a cruz no peito, literalmente. Mas eu me lembro de momentos especiais, e um deles foi na Mercosul, me desculpem os palmeirenses, do ano 2000. No primeiro tempo, irmão, estava 3-0 para o Palmeiras. Minha mãe me colocou no quarto de castigo. Ela não estava me controlando mais de tanta raiva. E aí eu me lembro que um palmeirense gritou pelo meu nome, né? A voz de opressor. Gritou pelo meu nome lá fora: Antônio, você está aí ainda? E eu cabisbaixo, derrotado, irmãos. Mas aí tinha um detalhe no Vasco, um pequeno detalhe. Um baixinho chamado Romário. Camarada jogava, né, irmãos? Fez 3 gols naquela noite. Virou o placar para 4-3. No outro dia eu acordei animado e fui procurar outro vascaíno para compartilhar a notícia, né? Quando eu encontrei, o vascaíno estava todo arrependido, irmãos. Eu perguntei: o que é que foi que houve, seu Luiz? Rapaz, eu estava gravando o jogo no meu videocassete lá em casa. Mas quando o Palmeiras fez 3-0, eu tive tanta raiva que fui dormir e desliguei. Quando eu acordei de manhã, estava 4-3, meu irmão. Perdi o jogo todinho, a virada. Mas você já notou que viradas acontecem não só no futebol, mas na vida? Que nós somos surpreendidos por detalhes. Que nós somos surpreendidos por pequenas coisas que se encaixam no tempo e aquilo muda tudo. Com certeza, cada um de nós aqui poderia citar uma história como essa. Seja uma tristeza ou um momento alegre, tudo o que você viveu trouxe você para aqui, para este culto. A sua vida foi conduzida soberanamente. Na Bíblia, nós encontramos também passagens dessa forma. E é interessante porque no momento em que estamos no livro, tudo vai de mal a pior. Tudo está uma tragédia. O decreto do rei está na cara, digamos assim, do povo judeu. A data está marcada. O povo sabe o que vai passar e nada até agora mudou aquela situação. O inimigo está contente. Amã se encontra pleno. Falta só mais um detalhe para ele, mas ele se encontra pleno, sabendo que aquele dia vai chegar. Cada vez mais parece aos olhos de Amã que ele é o preferido do rei.
O rei está distante. Parece não perceber o que fez. Não está nem aí. Está vivendo a sua vida. E é interessante como em menos de uma semana tudo nesse livro mudou. Porque a partir do capítulo 5 o autor corre. Literalmente ele vai citando eventos sucessivos até chegar à passagem que estamos, para nos mostrar uma maravilhosa verdade, que as reviravoltas, elas afirmam a soberania de Deus. E eu quero compartilhar com você essa verdade nesta tarde. Que as reviravoltas afirmam a soberania de Deus, pois elas não fogem do governo de Deus. Você pode acompanhar essas verdades no seu boletim. Observe comigo o texto do versículo 1 ao 3. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Como a história começa? Com uma insônia. Inexplicavelmente o rei não consegue dormir, meus irmãos. Será que foi a ansiedade pelo pedido de Ester que o convidou para um banquete no outro dia? Será que foi pelas ocupações do reino que tiraram a sua paz? A Bíblia não relata isso, mas ela deixa claro: foi o próprio Deus que tirou o sono do rei. Deus não deixa aquele homem dormir. Deus não deixa aquele homem descansar. Aquele homem estava debaixo da mão de Deus. A insônia do rei revela tão somente outra verdade: Deus não para de trabalhar, meus irmãos. Ele pode estar nos bastidores, ele pode estar por trás das cortinas, ele pode não ter o seu nome citado, mas ele está presente. Ele pode estar, quem sabe, distante à nossa percepção, mas ele está perto, ele está agindo, ele está caminhando a história para onde ele quer. O rei, agora sem sono, toma uma decisão incomum. Xerxes tinha os melhores músicos à sua disposição. Ele podia simplesmente pedir para tocar para ele. Xerxes tinha várias concubinas. Xerxes tinha uma imensa gama de prazeres para desfrutar daquela noite. E ele faz o improvável. Ele pede os livros das crônicas. O livro que registra os atos do seu reinado. E pede para o escriba lê-lo. Veja, irmãos, para onde a história está indo. E agora aquele escriba começa a ler para o rei. Quem sabe no pensamento do rei, escutar aquilo traria o sono de volta. Mas chega um momento que o rei perde o sono por completo. A ideia do texto é que o escriba passou quase a noite inteira lendo o livro para o rei. Você vai notar mais à frente que quando Amã chega, já está amanhecendo. O rei passou a noite em claro, escutando a história do seu reinado. Até que em um momento, o escriba lê um fato que ocorreu há 5 anos atrás, em que Mardoqueu providenciou um livramento de um atentado contra o rei.
Era comum no reino persa o rei retribuir o que era feito para ele de imediato. Mas o impressionante da história é que se passam 5 anos, meu irmão. 5 anos e nada é tomada, nenhuma decisão é tomada a respeito de Mardoqueu. Parece que o que Mardoqueu fez ficou ali e pronto. Mas se existe uma maravilhosa verdade que deve guiar o nosso coração, é que Deus não dá ponto sem nó. O que eu quero dizer com isso? Deus não erra os seus caminhos, meus irmãos. Ele está controlando a história. Ele faz um rei esquecer de beneficiar um homem. E ele faz esse rei se lembrar disso 5 anos depois. Quem é o homem diante de Deus? Quem é o homem? Quem é o homem mais poderoso da terra diante de Deus? Deus guia o coração do rei. Deus guia o coração daquele que não o conhecia. Deus guia o coração de um pecador. Deus guia o coração daquele que o odeia. Mas Deus guia todas as coisas para a glória dele. Pode parecer irreal para nós. E eu quero trazer isso para o nosso Brasil de hoje. Nós estamos às portas de uma nova eleição. E com cada brasileiro que se fala, o discurso é de desesperança, desespero. Não se sabe o que vai acontecer no próximo ano. Eu sei, no próximo ano Deus estará no controle do Brasil. Essa é a certeza que deve guiar o meu e o seu coração. Essa certeza que deve incendiar a nossa alma. Porque nós, como povo de Deus, temos uma perspectiva da história diferente dos demais dessa terra. Sabe o que Deus está fazendo aqui, irmãos? Reinando. Ele reina. E nas mãos de Deus, o homem mais poderoso da terra é apenas um instrumento. Ele governa independente da vontade humana. Isso, meus irmãos, revela o quão profundo é o poder do Senhor. Isso revela a imensidão da sua soberania. Aí fora, depois dessas portas, homens colocam sobre si a autoridade de Deus, pensando que podem fazer e desfazer. Aí fora, por trás dessas portas, depois dessas portas, homens pensam que são donos do seu destino. No céu, no seu trono, está assentado aquele que rege as nações. Como isso deve ser trabalhado em nossos corações? Confiança. Confiança, meus irmãos. Confiança como a confiança que teve João, isolado na ilha de Patmos, cheio de desesperança, preso por causa do Evangelho. E ele relata em Apocalipse capítulo 1, que viu o Senhor. E quando ele vê a Cristo ressurreto, Cristo diz para ele: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último, eu estive morto, mas eu ressuscitei, eu estou no meio da igreja. Quem governa a sua vida, meu irmão? É o jornal da segunda-feira? É o resultado das provas que você faz? É o resultado, a aprovação de um concurso?
é a sua pontuação no Enem. Eu quero dizer que nada disso governa a sua vida, porque se você não passou, foi para a glória de Deus que você não passou. Eu quero dizer que isso não governa a sua vida, porque se você está desempregado, é para a glória de Deus que você está. Eu quero dizer que isso não determina a sua vida, porque até mesmo nas tragédias mais incompreensíveis do nosso viver, Ele grita: eu sou o que sou. Você enxerga isso, você desfruta disso, você acorda com essa esperança toda manhã, porque você deve acordar com ela toda manhã, você deve acordar com alegria toda manhã. Sabe por quê? Independente do que aconteça com o mundo, o Evangelho é o mesmo para o povo de Deus toda manhã. Por isso caminhe com alegria, por isso caminhe com esperança. Deus governa a sua vida. E eu quero trazer isso para uma forma ainda mais íntima. Se você reparar no seu boletim, a outra indicação de leitura tem um livro de R.C. Sproul, que vai ser A Mão Invisível. No começo desse livro, R.C. Sproul afirma para mim o que é uma das melhores frases que eu já li na vida. E é simples, mas ele afirma: Deus é o Deus dos detalhes. O mundo pensa que Deus, quando se pensa em Deus, em um Deus distante, impessoal. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus que afastou um filho de um pai por 13 anos para preservar a família. Eu vejo um Deus que jogou um homem na cova dos leões, que permitiu que um rei o jogasse na cova dos leões para mostrar a sua soberania. Eu vejo um Deus que faz o rei perder o sono para governar e preservar o seu povo. Como você deve caminhar amanhã, como você deve perceber a sua vida amanhã. Perceba, Deus age nas entrelinhas. Como disse o poeta inglês William Cowper, é por trás de uma providência carrancuda que Ele esconde a sua face sorridente. O dia está nublado, o sol não está aparecendo para você, mas saiba, depois das nuvens, o sol reina triunfantemente. A situação está terrível, só lhe resta lágrimas. Saiba, depois das suas lágrimas, Deus também reina soberanamente. A segunda verdade que nós enxergamos nesse texto, irmãos, é que Deus revela a sua soberania através desse texto, nos mostrando também a fraqueza do ego humano. Acompanhem comigo dos versos 4 ao verso 10. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu Amã: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante deles: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou.
Você já ouviu a expressão na hora errada, no lugar errado? Pois é. Coitado de Amã. Ele está possesso de vingança. Construiu uma forca, irmãos, de mais de 20 metros. Está pronto. O espetáculo está pronto. Ia ter sabor de mel para ele, né? Mas, vejam só. O que é que a pressa faz? Amã sai de casa ainda à noite para o palácio. Ele quer ser o primeiro a falar com Xerxes. Ele não quer fila. Ele quer matar. Ele quer saciar a sede do seu ego. Ele quer provar quem é o cara. Ele quer mostrar para todo mundo daquele reino: quando eu passar, todos devem dobrar o joelho, porque é isso que acontece. Olha o judeu enforcado. E ele é o primeiro a chegar. Só que Amã não contava com outra coisa. O rei já estava acordado. E manda-o entrar. Amã expressa o que, por vezes, infelizmente, eu e você somos. Apressados em tomar posse de benefícios próprios. Corremos sem olhar para os lados e quebramos a cara. Quem está no centro da vida de Amã? O próprio Amã. Quer uma prova disso? Reparem que quando o rei pergunta: o que eu devo fazer com um homem que merece a honra? Amã não pensa duas vezes. Sou eu esse homem. Humildemente ele não fala para o rei. Mas ele se apressa em poder arrancar do rei toda a honra possível. Ele não usa nem palavras de respeito ao rei. Se conforme a sua vontade, conforme a sua sabedoria, soberania, não. Ele diz: nós devemos fazer isso. Notem o paralelo da tolice de Amã e da sabedoria de Ester. Um capítulo atrás, no capítulo 5, quando o rei pergunta a Ester e oferece até metade do reino, o que é que Ester faz, irmãos? Não fala nada. Convida para outro banquete. Não era o momento. O que Amã faz? Se apressa. Ele faz com que aquela pessoa que receber a honra esteja acima das demais. Alguns comentaristas vão deduzir que Amã aqui está querendo se colocar até como, quem sabe, uma pessoa indicada ao trono caso Xerxes viesse a falecer, ou como um sucessor de Xerxes. Ele quer absorver tudo e quer saciar o seu ego. Não é assim que nós somos às vezes, irmãos? Por mais terrível que pareça, não é assim que, envergonhados por isso, às vezes nos olhamos no espelho? Ou não é assim que às vezes corremos para a palavra tentando algum benefício próprio e só enxergamos o nosso pecado? Não pense, e eu também não devo pensar, que somos tão diferentes de Amã. Na realidade, tem um Amãzinho em nosso coração. Louco por honra, louco por glória. Mas aquele homem estava com tudo, ou pensava estar com tudo agora em suas mãos. Agora ele podia se colocar numa posição inalcançável. Sabe qual é o problema do ego? É que ele é um engano. Quando Amã pensou que a honra seria para ele,
ele escuta do rei. Faça isso com o judeu chamado Mardoqueu. Mas vocês repararam em um detalhe desse texto? O rei, o Xerxes, ele afirma, faça isso com o judeu. Judeu, o povo que o próprio Xerxes decretou que deveria ser eliminado. O rei parece que não está muito bem da cabeça. Isso revela o quão distante Xerxes está do povo. Mas também revela outra verdade. O que vai dizer a Abraham Kuyper? Não existe uma única partícula do universo que Deus não possa dizer é minha. Seja o rei, seja o conselheiro do rei, todos são dele. Todos são. O coitado agora de Amã só enxerga uma tragédia se anunciando. Ele teria que fazer o benefício a Mardoqueu. Ele teria que ir atrás de Mardoqueu. Ele teria que mandar vestir Mardoqueu. Aquele Mardoqueu que não se curvava, é a ele que você vai vestir, Amã. É a ele que você vai fazer tudo o que você queria para você. Como nós trazemos isso para o nosso coração, meus irmãos? Bem, não faça as coisas, ou não faça qualquer obra, ato, simplesmente para abastecer o seu ego. E encarem, até mesmo vir ao culto, pode ser um culto ao ego. Quando você não reveste o seu coração do verdadeiro evangelho, está aqui, pode ser um ato de adoração própria. Quando você não considera as verdades da Bíblia e não a obedece, não se dobra à autoridade dela, você está aqui adorando a si mesmo. Não é assim no culto de várias igrejas, onde as músicas falam eu, onde a palavra fala você pode, onde a palavra fala decrete. Talvez nesse texto aqui em outro lugar já estivesse na hora de dizer vai ter virada, levanta a cabeça senão a coroa cai. Porque as pessoas são mais importantes. Porque o ego humano é mais importante. Todavia, aprenda com esse texto. Cristo é superior. Cristo é eterno. Cristo é santo. Outra coisa que nós devemos aprender é combatermos a tolice do nosso coração. E Provérbios vai ilustrar muito bem isso em 26 e 27, que vai dizer, olha, aquele que prepara uma cova, cairá nela. Você deseja o mal de algumas pessoas? Você maquina em seu coração e planeja vingança contra algumas pessoas? Cuidado. Você pode cair em sua própria armadilha. Seja sábio no falar. Não seja um Amã. Não seja um língua solta. Talvez seja o que mais nós devamos controlar. É o discurso em benefício próprio. É o discurso de autoexaltação. Não permita que isso aconteça. Não permita. Sabe por quê, meus irmãos? No Evangelho não existe espaço para o ego humano. Por que nós estamos aqui?
Você está aqui para receber alguma coisa do rei, como Amã foi ao palácio? Você contribuiu hoje pensando: ah, Senhor, agora eu quero o manto real. Agora eu quero o cavalo do rei. Você contribuiu hoje em benefício próprio, ou você contribuiu para a glória de Deus? Porque esse, como falou até o nosso presbítero, é o nosso alvo. O nosso alvo aqui é a glória de Deus. É a glória de Deus se manifestando em todos os lugares. É a glória de Deus crescendo em nosso bairro. É a glória de Deus sendo administrada através dessa igreja. É a glória de Deus sendo proclamada por cada membro dessa igreja. Porque assim nós caminharemos com saúde. Por isso, aprendam a verdade. Você não é o centro do universo. Tem pessoas que parecem que o mundo gira ao seu redor. Você também, meu irmão, eu quero dizer a você, infelizmente, você não é o centro dessa igreja. Você é um membro, mas não é o centro. Essa igreja não vai girar ao redor de você. Você não é o último biscoito creme crack do pacote, meu irmão. Você também não é o centro da sua família. Seja filho, seja pai, você não é o centro da sua família. Mas Cristo é o centro. E quando nós tornamos Ele, temos essa consciência que Ele é o centro, nós amamos mais a nossa família, nós servimos melhor a nossa igreja e nós servimos melhor o mundo. Por isso aprenda isso. Não seja como Amã, apressado no benefício próprio. Ao contrário, aprenda o que disse o apóstolo: melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa é abençoar do que ser abençoado. Porque quando fazemos isso, nós fazemos com alegria, meus irmãos. Alegria. Pessoal, tem essa consciência em você. Se você seguir na adoração do seu ego, você pode e vai, infelizmente, quebrar a cara. Quebrar a cara. Por último, meus irmãos, essas reviravoltas expõem o cuidado de Deus para com o seu povo. Agora é a hora da virada. Esther 6:11 diz o seguinte: então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com um manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, a sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhes disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Sabe qual foi o resultado? Mardoqueu. Mardoqueu, irmãos, foi honrado com uma roupa que o rei já havia vestido. E possivelmente não vestiria mais, porque o rei não iria vestir a roupa que um plebeu vestiu. Mardoqueu montou em um cavalo que o próprio rei Xerxes havia montado. Isso revelava a honra. E onde está Amã? A Amã está puxando o cavalo e gritando:
Esse é o homem que se deve honrar. Quem nos honra, irmãos? De onde provém a nossa honra? Bem, se você perguntasse isso a Paulo, ele diria: antes de você conhecer a Cristo, você era um desonrado. Você era um filho do inferno. Um condenado. Você estava perdido. Para Deus, você estava morto. Mas depois do Evangelho, você é honrado como filho de Deus. Depois que você conhece o Evangelho, você é honrado como filho do Altíssimo. Meus irmãos, o que nós vemos aqui é o cortejo da humildade. Porque enquanto aquele Amã egocêntrico está puxando o cavalo, Mardoqueu que estava à porta do palácio, Mardoqueu que se preocupava com outras coisas, com a existência do seu povo, está montado na montaria real. O que nós vemos aqui são dois corações distintos. Sabe o que acontece quando acaba o passeio? Mardoqueu volta para o seu posto de trabalho. Para Mardoqueu, aquela honra não interessava muito. Era legal, era bonita, era impressionante, mas não salvaria o povo. Para Amã, aquilo era a sua ruína. Aquilo era o seu ego sendo destronado. Quem é você na história, meu irmão? Ou como quem você se comporta hoje? Como um Amã sem arrependimento, ou como um Mardoqueu humilde? Será que a humildade domina o seu coração, ou você deixa a prepotência vencê-la? O fato é que Mardoqueu continuou a sua vida, e Amã cobriu a cara como se estivesse de luto e correu para casa. Notem a reviravolta. Mardoqueu, por essas horas no texto, deveria estar enforcado. E ele está sendo honrado. Você sabia que só Cristo pode fazer um homem acordar como filho do inferno e ir dormir como filho de Deus? Você sabia que isso aconteceu com você? Aconteceu comigo. Até o dia em que Cristo nos encontrou, nós acordamos todas as manhãs condenados. Mas houve um dia que Ele nos cobriu de honra e disse: agora você é filho do Pai. Isso é a maior honra que você podemos desfrutar, meu irmão. Isso é o maior privilégio que nós temos. Amã mexeu com o povo errado. E note agora os seus conselheiros. No capítulo 5 eles disseram: construa a forca. Pode construir, irmão. Amanhã você vai lá no rei, fala para o rei enforcar Mardoqueu, está resolvido. O que eles dizem agora? Amã, você mexeu com um homem que é judeu. E entenda, veja a frase. Ele diz claramente: visto que Mardoqueu é judeu. A importância está na nacionalidade daquele homem. Os agagitas sabiam da história. Eram inimigos ferrenhos de Israel. E a esposa daquele homem disse: você mexeu com um judeu, Amã. E foi esse judeu que venceu você. Isso só mostra uma coisa: você está arruinado. Não é assim hoje, irmãos?
quantos se levantam contra a igreja? Quantos se levantam contra o Israel de Deus? E tentam dizimar o povo, desacreditar o povo, acabar com o povo. Mas sabe o que acontece? O povo cresce. Cresce nos lugares mais difíceis. Cresce em meio a ondas de heresia. Mas crescem. Mas se importam com o Evangelho, mas são alcançados pelo Evangelho. Meu irmão, os decretos de Deus em relação ao seu povo não mudaram. E se temos uma certeza é que esse povo chegará até o fim. Ninguém acabará com a igreja, irmãos. Muitos podem tentar destruí-la, mas quem se levanta contra a igreja está se levantando contra o Deus da igreja. E esse Deus cuida dela. E esse Deus a preserva. E esse Deus zela por sua igreja. Como eu e você podemos lidar dia a dia, desfrutando dessas certezas? Encare as promessas e os decretos que Deus determinou para o seu povo e estão na Sagrada Escritura. Veja o que Ele fez. Veja o que Ele fez, irmãos. Porque fazendo um paralelo, um dia, um rei também trocou de lugar. Mas ele trocou a honra pela desonra. Ele não vestiu um manto. Ele teve suas vestes rasgadas. Ele não montou no seu cavalo real, mas andou curvado com o peso da sua cruz. E como disse o apóstolo Paulo, ele não se fez honrado, mas se fez maldição. Maldição. Ele não foi dormir tranquilo. Ele foi pregado em uma cruz. O seu pai o abandonou. E ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Mas o mais impressionante é que ali, naquele momento de completa desonra, no momento mais terrível para um homem, um guarda romano olha para aquele homem com a coroa de espinhos, com o corpo dilacerado, pregado em uma cruz como um malfeitor, e diz: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Aleluia! Não foi assim comigo e com você, meu irmão. Nós não somos como esse guarda romano. Nós, quando olhamos para a cruz, nós não enxergamos só as feridas, nós não enxergamos só a coroa, nós não enxergamos só os cravos, mas nós enxergamos o Filho de Deus morrendo em nosso lugar e dizendo: agora eu honro você para ser também participante do meu reino. E diferente do reino de Xerxes, o meu reino não perece. Diferentemente do reino de Xerxes, no meu reino não há conspiração, não há corrupção, não há miséria. O meu reino permanecerá para sempre e você permanecerá para sempre comigo. Como você vai dormir hoje? Você vai dormir como filho de Deus. Aleluia. Eu já vi várias viradas em minha vida. Algumas contra mim. Várias reviravoltas já aconteceram no meu viver. Mas sabe o que é interessante? É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Sabe o que Deus está fazendo através das reviravoltas da sua vida? Das lágrimas ou dos sorrisos? Deus está transformando você dia a dia mais parecido com Jesus. E esse é o nosso alvo, irmãos. O nosso alvo não é o que os outros pensam por aí, ou as outras igrejas pregam por aí, riqueza nessa terra. Não, o nosso alvo é dia a dia sermos mais parecidos com Jesus. E é esse Jesus que nos muda dia a dia. A maior reviravolta da história foi quando eu e você fomos salvos por Ele. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te damos graças, Pai. Louvamos o teu nome pelo teu amor por cada um de nós. Senhor, muito obrigado pela palavra que ouvimos nessa noite. De fato, Senhor, tu estás no controle de todas as coisas. O Senhor é quem governa. Louvamos o teu nome por isto, Pai, por sabermos que somos fracos, e a nossa fraqueza, Senhor, nos mostra quem nós somos, dependentes do Senhor. Por isso, Deus, nós te glorificamos, porque mesmo diante dessas fraquezas, mesmo sabendo quem nós somos, o Senhor tem cuidado de nós. E louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor tem nos honrado. Não pelo que nós somos, mas pelo que tu és em nós. Por isso, Deus, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Pai, por sabermos que somos servos teus. Como também, Pai, te agradecemos por cada instante o Senhor falar aos nossos corações. Por isso, Deus, diante da tua palavra ministrada nessa noite, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai, para que possamos assim caminharmos de modo digno do Evangelho de Cristo. O Senhor nos conhece, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, as nossas intenções. Por isso, Deus, nos ajude para que possamos nos amoldar ao teu querer e à tua vontade. Às vezes não entendemos, Senhor, o teu trabalhar nas nossas vidas, mas nos ajude, Pai, para que possamos nos curvar e possamos te servir para a glória do teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Pai. Continua abençoando a tua igreja, Senhor. Abençoa o reverendo Renan, que está distante. Que o Senhor esteja também falando ao seu coração. O Senhor abençoe sua família. O Senhor abençoe os presbíteros desta igreja. O Senhor abençoe, ó Deus, o conselho desta igreja. Enfim, Deus, o Senhor abençoe cada irmão, do mais novo ao mais velho. Abençoe as famílias, ó Deus, no nome de Jesus. Nos leve em paz para casa, Senhor. Nos dar uma noite tranquila, uma semana abençoada na tua presença, Pai. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos das tentações, sejam elas vindas do mundo, da carne ou do diabo. Mas que o Senhor esteja nos guardando, Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo. É assim que oramos, Pai, e pedindo mais uma vez perdão pelos nossos pecados, no nome do teu Filho Jesus Cristo, este que vive e reina para todo sempre. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Deus os abençoe, irmãos.